Neste vídeo, analisamos imagens, gravações de vídeo e áudios que têm histórias assustadoras por trás. Elas incluem um sorriso radiante que terminou em tragédia e um plano de sequestro arrepiante que foi frustrado por policiais disfarçados. Junte-se a nós enquanto exploramos as histórias reais por trás dessas 5 fotografias e gravações assustadoras. Manchado para sempre. Esta imagem assustadora mostra Margaret Schilling, uma ex-moradora do Athens Mental Health Center, que agora é conhecido como The Ridges, em Ohio. Na época, a instituição era um dos muitos grandes asilos nos Estados Unidos, abrigando pessoas com deficiência e doentes mentais que eram separadas da sociedade. The Ridges tinha capacidade para acomodar confortavelmente cerca de 550 pacientes, embora, quando Margaret estava lá, houvesse cerca de 2.000 pacientes. Em 2 de dezembro de 1978, Margaret estava brincando de esconde-esconde com uma enfermeira quando desapareceu misteriosamente. Apesar das buscas extensas, Margaret não foi encontrada. Só em 12 de janeiro de 1978, o corpo sem vida de Margaret foi encontrado em um quarto no último andar do hospital. Ela foi encontrada com os braços bem apertados contra o peito e parecia que ela estava nessa posição há bastante tempo. Teorizou-se que, por Margaret ser surda e muda, depois de ficar trancada no quarto, ela não conseguiu pedir ajuda e morreu lentamente, de forma agonizante, por inanição. No entanto, na realidade, ela era simplesmente uma mulher com algumas deficiências mentais. Quando seu corpo finalmente foi removido, uma mancha teimosa permaneceu devido à decomposição do cadáver. Os funcionários tentaram esfregar, mas ainda era visível. E apesar dos esforços persistentes para removê-la, a mancha permanece até hoje. Acredita-se que Margaret morreu em decorrência de insuficiência cardíaca devido à exposição ao frio extremo em uma parte não aquecida da enfermaria. Curiosamente, ela foi encontrada completamente nua, com suas roupas dobradas cuidadosamente ao seu lado. Hoje, a mancha assombrada atrai multidões de visitantes todos os anos, servindo como um lembrete sombrio de uma mulher cuja vida foi interrompida durante uma inocente brincadeira de esconde-esconde. Notícia de gravidez. Este é o momento feliz em que Chris Watts descobre que sua esposa Shannon está grávida do terceiro filho deles. No entanto, essa felicidade é falsa, pois apenas alguns meses depois, ele mata Shannon e o bebê que ela esperava, além das 2 filhas deles, Bella e Celeste. Dê uma olhada. Conseguimos. Eu gostei dessa camisa. Sério, isso é... Rosa significa isso é só o teste. Eu sei. Eles só disseram que o rosa vai ser para as meninas. Eu não sei. É o teste. Isso é incrível. Nas primeiras horas de 13 de agosto de 2018, Watts matou sua família. Ele enterrou Shannon em uma cova rasa perto de uma instalação de armazenamento de petróleo onde trabalhava e jogou os corpos de seus filhos em tanques de petróleo bruto. Após o desaparecimento de sua família, Watts fez apelos públicos emocionados pelo retorno seguro delas, mas suas mentiras logo vieram à tona. E em 15 de agosto, ele foi preso após confessar em uma entrevista com os detetives que matou Shannon. Depois ele confessou ter matado os filhos. Watts explicou depois que planejou o assassinato por várias semanas e que a ocitocina encontrada no organismo de Shannon foi dada a ela por ele, na esperança de interromper a gravidez dela, porque ele acreditava que isso facilitaria para ele ficar com sua namorada.
Em 6 de novembro de 2018, Watts se declarou culpado de várias acusações de assassinato em primeiro grau e recebeu 5 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Se você quiser conhecer toda a história perturbadora de Chris Watts, confira este vídeo do Top 5. Esquecido. Esta fotografia mostra uma família aproveitando o dia de Natal em 2015. A mulher loira tirando a foto no estilo selfie é Laurel Silva Volker. Naquela época, ela não fazia ideia de que essa seria a última imagem dela. Apenas alguns dias depois, em 29 de dezembro, Laurel foi mergulhar perto de Shiprock, na ilha Catalina, na Califórnia, para procurar lagostas. Laurel era um mergulhador experiente e desceu sem um parceiro de mergulho ou colete de flutuação. A cerca de 6 metros de profundidade, ela sinalizou positivo ao capitão do mergulho. Logo depois, o barco seguiu para o próximo ponto de mergulho antes de perceber que estava com um passageiro a menos. A tripulação havia se esquecido completamente de Laurel e partiu, deixando-a na água. Ao notarem seu desaparecimento, voltaram rapidamente, mas Laurel já não estava lá. O corpo dela nunca foi achado. Só podemos imaginar o que Laurel pensou quando voltou à superfície depois do mergulho e viu o barco à distância, tendo que se virar sozinha, sem nenhum auxílio de flutuação. Por algum motivo, o nome de Laurel não estava na lista de passageiros, um erro que custou a vida de Laurel aos apenas 45 anos. Seus filhos mais tarde processaram a Sundiver Company pela morte por negligência dela. Lágrimas de uma fera. Essas imagens perturbadoras parecem mostrar um homem que perdeu tudo e está profundamente angustiado. No entanto, de forma assustadora, a única coisa que deixa esse homem angustiado é o fato de ter sido pego. Dê uma olhada. Sim. Sim. Não. Olha aqui, não. O homem é Luiz Garavito, também conhecido como A Fera, um serial killer colombiano que, entre 1992 e 1999, assassinou e abusou de pelo menos 193 rapazes e meninos no oeste da Colômbia, tornando-o o serial killer e abusador de crianças mais prolífico da história moderna. Garavito foi finalmente capturado em 22 de abril de 1999 e ficou detido sob suspeita por vários meses até confessar em outubro do mesmo ano. Ele foi considerado culpado de 138 dos 172 crimes dos quais foi acusado e foi condenado a 1.853 anos e 9 dias de prisão. A sentença mais longa da história da Colômbia. No entanto, a lei colombiana limita a prisão a 40 anos. Como Garavito ajudou a polícia a localizar os corpos das vítimas, sua pena foi reduzida para 22 anos. Uma nova confissão em 2003 aumentou o número de vítimas para 221. Garavito cumpriu sua sentença em uma prisão de segurança máxima em Valle do Valledupar, no departamento de El César, na Colômbia. Ele foi separado dos outros presos para sua própria segurança. Surpreendentemente, ele passou a ter direito à liberdade condicional em 2023. No entanto, seu pedido de liberdade foi barrado. Apesar disso, Garavito continuou esperançoso de que seria libertado em breve e expressou seus planos de entrar no Congresso colombiano. Felizmente, a natureza interveio e Garavito morreu no hospital em 12 de outubro de 2023, aos 66 anos de idade. Foi posteriormente relatado que era provável que ele fosse libertado nos próximos 3 anos. Holly Willoughby.
Esta é uma mensagem de voz arrepiante de Gavin Plumb, de 37 anos, enquanto ele planejava sequestrar e machucar a apresentadora de TV britânica Holly Willoughby. Em mensagens para um possível cúmplice chamado Mark, Plumb detalhou planos para atacar Holly em sua casa, usando clorofórmio para incapacitar tanto ela quanto seu marido. O que ele não sabia era que estava falando com um policial americano infiltrado. Ouça só. Não, já confirmamos agora, não comemore ainda. Mas parece que voltou aos trilhos dessa vez. Eu vou... obviamente você vai saber quando tudo estiver planejado, etc. Então é isso, vamos a partir daí. Acho que minha casa talvez seja melhor, pois há câmeras em todo lado, é só temporário. Segure aqui. Você tem camas, tem calor, etc. Fica tranquilo, cara. Sim, só estava falando pros caras que estamos te esperando. Estamos usando sua ideia para esperar até o DOI ficar pronto. Assim que o DOI estiver pronto, vamos literalmente colocar tudo no lugar. A única coisa que falta é alguém para segurá-la. Certo, plano de ação. Vou te dar um resumo rápido. Basicamente, vamos agir à noite, menos trânsito na estrada, etc. Clorofórmio nos dois. Assim, ambos podem ser facilmente contidos. Escolhemos as roupas dela que gostamos e, obviamente, levamos ela e as roupas com a gente. E então nós vamos embora. Isso é perturbador. Holly Willoughby é uma apresentadora de TV muito popular e bem-sucedida no Reino Unido. Assim que ela soube do plano para sequestrá-la, foi imediatamente retirada do ar. Felizmente, a polícia já estava de olho no homem obcecado de 37 anos e ele foi detido em outubro de 2023. Este é o momento em que ele foi preso. O que está acontecendo? Que diabos está acontecendo? Escute a polícia! Você foi preso suspeito de conspiração para assassinato. Vocês não têm nada contra mim. O que está acontecendo? Do que está falando? Tem algo que é como um gato-leão e você pode fazer algo com isso. Continue falando sobre isso. Ele está literalmente prestes a ir para Aquela coisa sangrenta. Vou apresentar isso porque, por causa da infração pela qual você foi preso, precisamos garantir que possamos reunir o máximo de evidências possível, o mais rápido que pudermos. Então você está prestes a arrombar a porta para preservar as evidências. Você não tem motivo. Na casa dele, as autoridades encontraram 2 frascos de clorofórmio e um kit de imobilização. Em julho de 2024, Plumb foi considerado culpado de encomendar um assassinato e incitar estupro e sequestro. No julgamento, o policial disfarçado dos Estados Unidos que começou a conversar com Plumb em um grupo do aplicativo Kik chamado Abduct Lovers disse aos jurados que acreditava que Plumb representava uma ameaça iminente para o apresentador. Após as condenações, o investigador responsável disse que Plumb era um indivíduo predador perigoso, determinado a causar o dano mais grave possível à sua vítima. Ele não estava só obcecado por Holly Willoughby. Ele planejou meticulosamente e com cuidado, ao longo de vários anos, realizar um ataque depravado e violento no qual ele tramou privá-la de sua liberdade e, em última instância, de sua vida. Felizmente, ele foi pego a tempo.